É com muito prazer que nós, todos professores que fazemos a pós-graduação em Serviço Social da UFPE, estamos implementando mais uma iniciativa do curso, que começa com a presença de vários professores de outras universidades, a partir do programa de intercâmbio nacional PROCADE, que é financiado pela CAPES, e que nós temos hoje o prazer de contar com a presença do professor José Paulo Neto, que vai, participar aqui conosco, dando um curso durante esta semana. Eu queria dizer da alegria da gente receber os nossos alunos da pós-graduação de Alagoas, do Ceará, além de todos aqui de Recife, e de outros alunos de curso de pós-graduação aqui da universidade. Eu desejo a todos um bom trabalho e me coloco à disposição durante o curso para qualquer necessidade. A palavra é do professor. Boa tarde. Eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui, reencontrando amigos e amigas, que a distância do Rio para Recife, que é mais barato a gente ir para Paris do que vir para Recife, não é? É um prazer estar aqui com companheiros de muito tempo. Seguramente vou conhecer outros. Queria agradecer o convite, através desse intercâmbio que a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem no âmbito do serviço social, que é o meu pedaço, não é? E suponho que seja um pedaço de boa parte de vocês aqui. E começar falando sobre as limitações desse nosso encontro, ou desses nossos encontros. A primeira limitação é que a professora Ana Elizabeth, aliás, não é a primeira vez que ela faz isso comigo, ela tem feito isso repetidas vezes ao longo do nosso conhecimento, ela me armou uma arapuca, porque nós tínhamos combinado que eu ia ter um grupo de umas 30 pessoas. Parece que tem um pouquinho mais de 30, não é? Ela só me avisou isso quando eu cheguei aqui no aeroporto. Então, evidentemente, nós vamos ter que mudar a dinâmica que eu tinha pensado para esses encontros. Eu tinha pensado em fazer algumas exposições meio ao estilo de aulas, em nível de pós-graduação, claro, mas com as pessoas participando muito. Se cada um de vocês fizer, a cada sessão, uma intervenção de 1 minuto, não tem sessão. Então eu vou sacrificar um pouco a participação de vocês. Acho que é a única estratégia possível que eu pensei. A gente faz isso hoje, hein? Se der certo, no final a gente dá um balanço. Se não, a gente muda. Eu sou um bom dançarino, danço de acordo com a música. Essa é a primeira limitação. A segunda limitação é que a gente tinha pensado em abrir o curso com um debate. Vocês receberam aquele programinha aí bonitinho que está aqui na minha frente, que era uma abertura do curso, uma discussão centrada na crítica que Marx faz em 1843 e 1844 a obra de Hegel de 1821, a filosofia do direito. Mas por razões de conseguir adequadamente ir ao tempo um interlocutor aqui, essa ideia do debate que abriria o nosso encontro, ela se tornou inviável. Então eu queria já dizer que há uma limitação. Eu vou dissolver aquilo que nós discutiríamos nesta introdução, nessa abertura, eu vou dissolvê-lo na unidade 1, que é a que eu vou discutir com vocês hoje. E há uma terceira limitação, que é a mais importante, que é a limitação do expositor. Embora eu trabalhe com essa temática há mais tempo que o tempo de vida de boa parte de vocês, porque eu já sou de um outro tempo e de uma outra geração, esse campo problemático onde nós vamos passear durante essa semana tem mais armadilhas e ciladas do que a gente pensa. Nesse sentido, eu vou tentar dar conta com os meus limitados conhecimentos, mas seguramente toda uma série de problemas, toda uma série de questões, toda uma série de interpelações vão ficar marginalizadas. A leitura que eu faço de Marx é uma leitura muito pessoal, embora muito marcada, não é? Eu quero já explicitar. O bom jogador esconde as cartas. Como nós não estamos num espaço de pôquer,
me cabe colocar as cartas na mesa. Eu tenho uma leitura da tradição inaugurada por Marx, que é muito marcada por um pensador, que eu sei que hoje encontra uma difusão e uma ressonância significativas no Nordeste, muito especialmente em função do trabalho do meu amigo Sérgio Lessa, que é Lukács, não é? Então, a minha leitura de Marx passa muito pela lente lukáciana. Mas, como vocês sabem, como tudo no marxismo, existem várias interpretações lukácianas, várias interpretações acerca de tudo. A minha interpretação é da minha inteira e exclusiva responsabilidade. Quando eu ponho isso logo à partida, é para sinalizar 3 coisas. Primeiro, embora eu seja muito contundente nas minhas afirmações, eu pareço ser muito dogmático, muito atrasado. De fato, eu sou um habitante do Jurassic Park, hein? Quanto a isso, não fique nenhuma dúvida. Mas eu estou aberto à discussão, à polêmica, mas me parece que é extremamente importante que certas afirmações teóricas sejam feitas em tom de convicção teórica, não como artigo de fé, mas em tom de convicção teórica, até para que a gente tenha algumas referências sólidas para o confronto de ideias. A segunda observação diz respeito ao leque de polêmicas que seguramente a gente vai abrir aqui e não vai poder discutir com vocês, mas eu espero que esse diálogo não termine aqui. Nós não estamos discutindo Marx num tempo sem data, né? Nós estamos discutindo Marx depois da crise do chamado socialismo real, da queda do muro, que eu estou convencido que caiu para o lado errado, mas enfim, foi o que a história nos reservou. Então nós estamos discutindo Marx num momento muito pouco favorável do ponto de vista histórico-social, do ponto de vista das lutas de classe, do ponto de vista dos portadores materiais das ideias de Marx, num momento extremamente desfavorável. É preciso levar isso em conta, porque seguramente se nós estivéssemos fazendo essa mesma discussão há 40 anos atrás, o tom do nosso debate seria outro. Eu lembro para vocês que nos anos 60, um pensador não marxista, como Sartre, insistia em que o que ele chamava de marxismo era o espírito do nosso tempo. Hoje, esse tipo de afirmação, além de ser raríssimo, talvez encontre pouco calço na realidade empírica. E o terceiro aspecto diz respeito às minhas limitações. Eu tenho feito o possível para acompanhar esse debate desde os anos 60, mas queria chamar a atenção de vocês para o fato de que há uma bibliografia nos últimos 10 anos, e é bastante paradoxal isso, não é? No momento em que a programática de Marx parece fazer água por todos os lados, pelo menos à primeira vista, está se acumulando uma bibliografia que não tem muita ressonância pública, que tem parca ressonância acadêmica, uma bibliografia que tem como centros difusores, fundamentalmente, hoje, as universidades de segunda linha francesas, não são as universidades de primeira linha, as universidades norte-americanas e algumas universidades inglesas. Hoje há um renascimento, ainda tênue, ainda, eu diria, débil, do debate em torno de Marx. Então há uma bibliografia nos últimos 10 anos que é uma bibliografia muito rica. Eu diria mesmo que ela é inovadora. Eu tento dar conta dessa bibliografia, mas na minha intervenção aqui vocês vão ver que eu vou trabalhar fundamentalmente com algumas matrizes de análise que acompanham o debate, ou que forjam, engendram o debate até os anos 80, basicamente. Isso posto, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Isso aqui está muito doutoral, não é? Teria algum problema se eu fosse aí para frente para a gente conversar? Porque eu não sei qual que é a expectativa de vocês, não é? Eu estava pensando num curso para 30 pessoas, onde eu ia papear o tempo inteiro, né? Até porque é extremamente fácil dar um curso com citações em alemão. E com uma bibliografia absolutamente inacessível. Não é isso que eu pretendo fazer. Eu tenho um amigo que é um uspiano, e como todo uspiano vem da boa tradição aristocrática dos Mesquita, não é? Que fundaram a USP, que costuma dizer que quem não sabe alemão não pode entender de Marx. Essa é a maneira mais simples da gente manter Marx num cofre forte e fazer dele
aquele belo ícone que não tem nada a ver com a nossa vida. Eu não penso assim. E espero que isso fique claro ao longo da nossa conversa em todos esses dias. Para terminar essa conversa, eu já disse, se cada um de vocês fizer uma intervenção, nós estamos fritos, né? Eu não falo nada. Mas eu tenho o hábito de falar demais. Eu adoro encontrar uns transeuntes, uns passantes desavisados como vocês para me escutarem. Se eu disser alguma barbaridade aqui, vocês, por favor, sinalizem, eu interrompo e a gente conversa sobre isso. Mas, de qualquer jeito, vamos ter clareza que essa participação de vocês vai ficar bastante prejudicada em função do número, que, aliás, me deixa muito envaidecido, muito honrado. Houve um tempo que eu dava cursos na PUC em São Paulo. Isso já faz muito tempo, era o tempo em que, quem eu vejo daqui, vejo a Ana Elizabeth, mas deve ter alguém aqui, que fazia um curso que eu dava lá com esse título, aí no final dos anos 80, e eu tinha sala cheia. Eu era menos velho nessa época e acreditei que o público estava lá por mim, não é? E uma tarde, conversando com o Iane, com a Taviane, que foi meu orientador e meu amigo, eu dizia para ele, com aquele rompante do professor que tem sala cheia: Iane, isso aqui é um sucesso. O Iane, com aquele riso irônico dele de Itu, me disse: olha, mas você fica descansado. É porque só há aqui em São Paulo, nesse momento, 2 cursos sobre Marx, então não fique envaidecido. Então eu já estou tirando o cavalo da chuva e estou convencido que vocês estão aqui pela temática. De qualquer maneira, eu agradeço a presença de vocês e farei o possível para, ao longo desses dias, não defraudá-los. Como eu falo demais, e a gente vai trabalhar sempre em torno de 4 horas, embora a fama do pessoal aqui do Norte com a praia não seja de muito trabalho, mas eu sei que vocês estarão aqui disponíveis essas 4 horas, eu vou propor o seguinte: eu vou fazer 1 ou 2 intervalos para que eu e para que vocês possamos respirar ao longo dessa imensa catilinária evangelizadora. Nessa nossa primeira conversa, que é uma tentativa de mapear o campo por onde nós vamos passear durante essa semana, eu gostaria de enfatizar a especificidade da obra de Marx. Nada mais adequado à divisão sociotécnica e intelectual do trabalho do que colocar Marx nos departamentos das nossas universidades, não é? Lá no departamento de Sociologia, Marx comparece como um fulano que deu uma contribuição extremamente interessante à sociologia da sociedade capitalista. No departamento de Teoria Política, Marx é apresentado como alguém que também tem algo a dizer sobre política, embora menos do que Weber, não é? E menos ainda do que outros autores contemporâneos. No departamento de Filosofia, também tem uma gavetinha, que é a gavetinha Marx, onde tradicionalmente se fala no materialismo histórico e no materialismo dialético, sobretudo na dialética, que é essa palavrinha maravilhosa que a gente aplica cotidianamente, não é? Coisa mais simples é quando você tem um problema complicado, você diz: esse é um processo dialético. Ninguém te pergunta o que é isso e você vai passando por cima. Esquartejar Marx, segundo as nossas especializações, eu diria que é algo mais ou menos inevitável. Mas é algo que retira de Marx aquilo que lhe é específico. Aquilo que, e é sempre esta uma interpretação de natureza pessoal, insisto, não vou voltar a isso, mas retira de Marx aquilo que lhe é peculiar. Peculiaridade que consiste, primeiro, na natureza da sua obra. E segundo, em 3 pilares sem os quais esta obra não subsiste. Eu diria, para a gente começar a conversar, que o edifício, a construção marxiana,
se ancora em 3 pilares fundamentais. Pilares que só existem, que só subsistem, que só resistem na medida em que se mantém os 3. O primeiro pilar é essa coisa meio complicada, meio vaga, meio difusa, mas que pode ser concreta e determinadamente exposta, que é o chamado método dialético. Amputar de Marx a dialética, tirar de Marx esse suporte, é destruir o conjunto do edifício. Nunca será demais recordar, e eu vou pontuar isso mais adiante na minha exposição, a enorme contaminação positivista e neopositivista de que padeceu a tradição marxista. Seja no final do século XIX, seja ao longo do século XX. E isso teve por custo a redução da dialética, do método dialético, a um mero artifício verbal e que conduziu à esterilização do pensamento de Marx. Então, o primeiro pilar é o método dialético. O segundo pilar é a perspectiva da revolução. A obra de Marx é impensável sem o protagonismo da classe operária na sequência de 1848. O chão histórico, o sujeito histórico que é vocalizado por Marx é o proletariado que se articula como classe para si depois de 1848. A possibilidade, embora em termos de possibilidade, mas uma possibilidade concreta, factível, viável, a possibilidade da revolução, entendida como a supressão das estruturas fundamentais da ordem burguesa, essa possibilidade é essencial, seja na constituição da teoria marxiana, seja, sobretudo, no calço histórico que dá para a sua análise. O que eu quero dizer com isso, eu gostaria que isso ficasse bem claro, é que o engajamento revolucionário de Marx, o compromisso de Marx com a classe operária, não é um compromisso apenas de natureza política e ideológica. É evidente, todo mundo sabe, que Marx foi um dirigente revolucionário, que participou de processos revolucionários a quente. Pensem na aventura alemã de 1848 e 1849. Marx foi um dirigente operário. Pensem na criação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864. Pensem no protagonismo de Marx em defesa da Comuna de Paris, aquele famoso assalto ao céu em 1870-71. É evidente que há um compromisso político e ideológico de Marx com os trabalhadores, mais especificamente com o proletariado urbano e industrial. Mas essa vinculação não é uma vinculação externa, não é uma opção pessoal de Marx apenas. Ela é também uma vinculação interna, um nexo constitutivo da sua obra. Vamos ver se a gente se entende. Vocês seguramente conhecem um importante pensador norte-americano, um linguista, Noam Chomsky. Esteve, salvo erro, nas 2 edições do Fórum Social lá em Porto Alegre. Chomsky, desde os anos 60, é um pouco a expressão da consciência crítica norte-americana. É um homem de esquerda, é um progressista, é um homem que desafiou o establishment lá nos anos 60 na questão dos direitos civis, na agressão imperialista ao Vietnã, nesse bárbaro bloqueio a Cuba, etc. Há uma vinculação política de Chomsky com as grandes causas contemporâneas da humanidade. Entretanto, a obra de Chomsky, a sua elaboração linguística, não tem nenhuma relação com essa sua opção política. O trabalho de Chomsky, aliás elogiável, como linguista, não tem nenhuma relação com essa sua participação cívico-política. A relação de Marx com o processo revolucionário não é desta natureza. É tanto uma relação política, quanto mais do que isso. É uma relação que incide
geneticamente na sua obra. A obra de Marx é impensável. A perspectiva com a qual Marx analisa a ordem burguesa é impensável, se não de um ponto de vista também teórico revolucionário. Então eu dizia, o primeiro pilar é o método dialético, o segundo pilar é a perspectiva da revolução, e o terceiro pilar, que sustenta a obra marxiana, é a teoria do valor-trabalho. Teoria que, como vocês sabem, Marx não criou. Não é? Os economistas políticos clássicos, notadamente Smith e, sobretudo, Ricardo, já tinham elaborado essa concepção segundo a qual aquilo que, na ordem política moderna, gera valor é o trabalho. Essa teoria do valor-trabalho, Marx a recolhe dos clássicos, a subverte e faz dela a sua pedra de toque na análise da ordem burguesa. É só através da teoria do valor-trabalho que se sustenta a noção de que a ordem burguesa se apoia na exploração. Lembro para vocês que nos primeiros escritos de Marx, isso aparece inclusive no Manifesto do Partido Comunista, há uma oscilação. Não é? Marx ora caracteriza os de cima como exploradores, ora os caracteriza como opressores. O Marx, posterior a 1857-58, não vai trabalhar fundamentalmente com a noção de opressão. Não vai trabalhar fundamentalmente com a noção de dominação. Vai trabalhar com a noção de exploração. Ora, nesse exato momento em que eu estou falando isso aqui, deve haver aí num departamento de economia de qualquer universidade brasileira, um douto professor de economia dizendo que nada é mais velho e nada é menos provável do que a teoria do valor-trabalho. Claro, se você retira a teoria do valor-trabalho de cena, a obra marxiana naufraga. Esses três pilares fundam o pensamento de Marx: o método dialético, a perspectiva da revolução e a teoria do valor-trabalho. Não é por acaso que ao longo de mais de 120 anos de contestação, de crítica à obra de Marx, sempre estes tenham sido os alvos prioritários dos seus críticos. Quem conhece o debate na social-democracia alemã da última década do século XIX, o famoso Bernstein Debate, o debate de Bernstein, verá que lá naquela obra de Bernstein, publicada em 1899, que resume as polêmicas que ele já mantinha no interior da social-democracia alemã desde 1896, estão colocadas claramente essas três críticas. Bernstein afirma que a dialética é uma cilada, Marx caiu na cilada da dialética hegeliana, afirma que a teoria do valor-trabalho já não dá conta da dinâmica econômica do capitalismo do final do século XIX e, sobretudo, infirma a perspectiva da revolução. É célebre a formulação bernsteiniana, segundo a qual o fim nada significa, o que importa é o movimento. É curioso que hoje, depois de um século, nós vejamos reiteradas as mesmas críticas. Pensemos, por exemplo, no importante ex-marxista italiano Lucio Coletti. Coletti afirmava que com dialética não se faz ciência. No domínio da economia, do debate da economia política, o alvo é sempre a teoria do valor-trabalho. Quanto à perspectiva da revolução, isso é uma coisa velha, não é? No máximo, a gente terá uma evolução gradualista, calma, idílica, pacífica, é só uma questão de tempo, né? Basta a gente dar um bom combate à pobreza, não é? Garantir os institutos da cidadania, e problemas até como a calvície, como unha encravada, desaparecem. Por que eu estou sinalizando isso logo à partida? Porque se esses são os suportes fundamentais da obra marxiana, é preciso determinar com calma a sua especificidade. Qual é a característica desta obra que depende, para sua sustentação e para sua congruência teórica, de três supostos tão submetidos à crítica, de três supostos que deixaram de ser pedras e se tornaram, ao longo do século XX,
e na passagem, sobretudo do século XX ao século XXI, verdadeiras vidraças. É o que eu vou tentar expor na sequência. Não nos cabe fazer um excurso biográfico de Marx. Queria só lembrar a vocês que Marx nasce em 1818 e morre em 1883. Viveu 65 anos, o que para os padrões da Inglaterra, onde ele vai viver a partir de 1850, da época, sinaliza uma vida bastante longa. Né? Qual era o quadro sociohistórico em que Marx se moveu? Comecemos observando que esse jovem, extremamente dotado do ponto de vista intelectual, vem de uma família cuja inserção na estrutura de classes, não da Alemanha da época, porque a Alemanha da época como tal não existia, mas da Renânia, província onde ele nasce, a inserção da sua família era aquilo que nós chamaríamos de camada média urbana. Marx era filho de uma senhora de ascendência holandesa, cujo sobrenome era Philips. O senhor lembra alguma coisa para vocês? É a própria. Só que nessa época, Philips era apenas um nome, viu? Mas é dessa família que vai constituir um dos grandes grupos monopolistas da Europa já transnacionalizado, não é? O pai de Marx era um judeu que não preservava nenhuma das tradições da cultura judaica. Tanto que, para poder exercer a advocacia, ele abriu mão da sua condição de judeu. Nós estamos num quadro da Confederação Germânica, onde os judeus não dispunham de direitos políticos. Não é por acaso que Marx vai entrar nesse debate em 1844 com um texto bastante conhecido, A Questão Judaica. Pai de Marx, para poder exercer a advocacia, ele se converte a uma confissão reformada, o que não lhe custou nada, porque era um voltairiano. Então, estar vinculado a uma confissão ou não estar, para ele era a mesma coisa. Era um cético, o velho Marx. E era um cético num lugar muito especial. A Alemanha, como vocês sabem, se unifica muito tardiamente. A unificação alemã é das mais tardias da Europa Ocidental. Só há um país que se unificou depois da Alemanha, que é a Itália, que se unifica na década de 90 do século XIX. A Alemanha se unifica, constitui-se como Estado Nacional unificado em 1869, sob o tacão da Prússia. E o artífice dessa união, vocês sabem, foi Bismarck, com tudo o que isso significa. Quando Marx nasce, havia a Confederação Alemã, que era um conjunto frouxo de cerca de 40 unidades, algumas com regimes monárquico-constitucionais, outras submetidas ao absolutismo, e apenas juntas, apenas vinculadas através de um parlamento central controlado pela Prússia, onde o poder político estava colado diretamente à propriedade aristocrática da terra. Os Junkers, os famosos fazendeiros, latifundiários e guerreiros prussianos. Marx nasce na Renânia, que nesse concerto de cerca de 40 províncias, 40 unidades, tinha uma peculiaridade. A Renânia foi ocupada por Napoleão até o Congresso de Viena, 1815. A ocupação francesa, napoleônica, introduziu ali o Código Napoleônico, que depois foi revertido. Mas essa reversão, no pós-1815, pós-Congresso de Viena, não retirou as marcas progressistas da presença francesa. E precisamente na Renânia começa um processo incipiente, limitado, de industrialização na Alemanha. Eu estou fazendo essa referência para que a gente possa entender o percurso de Marx. Ele nasce na Renânia, vai para Berlim estudar direito, no meio do caminho resolve fazer filosofia
e em 1841 se doutora em filosofia. Cuidado com esse doutorado em filosofia, hein? Não tem nada a ver com os nossos doutorados hoje. Era o equivalente à graduação em filosofia que nós temos hoje. No fim do curso, aliás, em serviço social é a mesma coisa, e há outros cursos universitários que têm a mesma característica. Fulano faz uma monografia de fim de curso. Marx faz uma monografia de fim de curso. Que se ele tivesse apresentado à universidade, ele apresentou não a Universidade de Berlim, mas a Universidade de Iena. Se ele tivesse apresentado a monografia, recebido o título acadêmico e atravessado a rua e fosse atropelado por uma carruagem, nenhum de nós se lembraria de Marx. Esse texto só tem importância em função da evolução ulterior do seu autor. E por uma razão simples. A pretensão do jovem Marx era ser professor universitário. Ele queria ser professor universitário. Se encantou com a filosofia, serei professor de filosofia. O que era o requisito para isso na Alemanha do tempo? Os cursos de filosofia eram fundamentalmente cursos onde o fulano demonstrava capacidade filológica. Marx escreve uma dissertação onde ele discute a diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro e demonstra aos seus examinadores que tem um bom controle de grego e de latim. Ou seja, estava o rapazinho lá, engravatadinho, pronto para disputar um lugar na universidade. Entretanto, esse projeto naufraga. Em 1841, sobe ao trono da Prússia Frederico Guilherme IV. E havia uma enorme expectativa nos meios políticos e intelectuais alemães de que com Frederico Guilherme se desse uma abertura democrática na Alemanha. Na medida em que a Alemanha não se unificou sincronicamente aos outros países da Europa Ocidental, isso revelava que a Alemanha vivia um tempo histórico defasado. A Alemanha não experimentou o processo da Revolução Burguesa clássica. Por isso, um Estado que ainda não era um Estado laico. Por isso, o fenômeno industrializante e urbano não se houvera dado. A burguesia das províncias, das unidades da Confederação Germânica, era extremamente débil. Exceto na Renânia, o controle político da Alemanha ainda era de natureza claramente próxima ao do antigo regime derrubado na França em 1789. Havia, portanto, uma expectativa de que com Frederico Guilherme IV se desse uma modernização da Alemanha. Essas expectativas foram imediatamente fraudadas. Frederico Guilherme IV não compôs em absoluto com qualquer dos setores burgueses, dos fracos setores burgueses, e, no conjunto, reativou a política reacionária e a orientação opressiva da Prússia sobre o conjunto da Confederação Germânica. Muito especialmente, no quadro da universidade, ele toma uma decisão, ele toma uma medida que vai ser paradigmática do seu projeto político. Que medida é essa? É a nomeação de um novo reitor para a Universidade de Berlim, então a mais importante da Alemanha. Quem ele escolhe em 1841 para esse reitorado? Ele escolhe um filósofo que lá no princípio do século tinha feito par com Hegel, figura a qual voltaremos ainda hoje, na crítica ao idealismo subjetivo de Kant, mas que logo em seguida se separou de Hegel e prenuncia e lança as bases do moderno irracionalismo na Alemanha. Trata-se do filósofo Schelling. E essa escolha não era uma escolha qualquer. Neste momento, além de Schelling estar defendendo posições filosóficas extremamente reacionárias, tratava-se também de apagar os vestígios da influência de Hegel na Universidade Alemã. Hegel morreu, como vocês sabem, como reitor da Universidade de Berlim em 1831.
10 anos depois, o substitui o seu grande antagonista na cultura alemã, que é Schelling. E logo em seguida, há um processo de saneamento, há um processo de limpeza da universidade alemã. Todo um grupo de professores, de jovens professores, aos quais Marx era ligado, eles são expulsos da universidade, são excluídos da universidade. Fica bastante claro para o nosso jovem que na universidade alemã não há lugar para ele. Há que ganhar a vida. Vocês verão depois como é que Marx vai resolver o problema. Nesse momento, ele só encontra um caminho. Ele resolve ser jornalista. Ele se transfere de Berlim para Colônia, capital da Renânia. Lá ele vai trabalhar num jornal que estava nascendo neste momento, um jornal chamado Gazeta Renana, e que tinha no seu programa uma plataforma liberal. Tratava-se de um jornal financiado pela incipiente burguesia renana para bater em Frederico Guilherme IV. Marx se associa ao empreendimento, vai ser mais um da redação desse jornal e, em pouco tempo, se impõe como redator-chefe. A experiência é fantástica sob 2 aspectos. Primeiro aspecto, Marx descobre que uma coisa é o jornal e outra coisa é a academia. Aqui a professores universitários, a gente sabe como é que é isso, né? Tem um problema aqui numa periferia de Recife, então a gente faz um projeto, ganha uma bolsa do CNPq, passa 3 anos fazendo profundas análises, e aí apresenta o relatório. É assim que a universidade funciona. Já era assim nessa época. Quem trabalha em jornal não pode funcionar desse jeito.